você vê Bia vindo para cá para frente, né? Você olha assim, uma menininha tão pequenininha, maguinha, Jesus, né? Aí você pensa que ela é inofensiva. Isso é uma bomba no inferno, meu irmão. Bia, eu estava com saudade de ser ministrada por você aqui nesse momento. Obrigada pela sua vida, Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus. E a verdade é que o nosso coração realmente precisa ser coberto com essas orações, né? Quando Bia estava clamando pelos pastores, esse é o temor do nosso coração, né? De transmitir aquilo que o Senhor deseja falar à sua igreja. Porque, de fato, a gente vai prestar contas a Ele, daquilo que nós pregamos, daquilo que pensamos, a nossa motivação, tudo estará diante dEle naquele grande dia. Isso é um peso muito grande. Então, esse deve ser o seu maior presente para os seus pastores, é interceder pela vida deles, em nome de Jesus. E eu queria conversar um pouquinho com você. Assim, a gente vai continuar pensando a respeito daquilo que foi ministrado ontem. Eu estava dizendo aqui ao pastor que ele estava roubando a minha mensagem ontem, eu já estava ficando nervosa. Brincadeira, gente. O Senhor fala pela sua palavra. Mas a verdade é que a gente vai continuar falando a respeito dessa presença, né? Ontem ele falou de céus abertos, a respeito de um clamor que veio da terra, que o céu respondeu, e a presença do Senhor foi aquilo que veio e transformou toda a realidade da terra. E a gente vai falar a respeito dessa presença, que a gente não deve negociar essa presença, que a gente não deve negociar a intimidade, amém? E a gente vai conversar um pouquinho baseado no livro de Gênesis. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro todo. Parte da igreja já teve, que eles estão seguindo numa leitura anual da Bíblia. E você que já leu esse livro, você sabe que Gênesis é uma novela da vida real, sim ou não? Quando a gente lê Gênesis, é muita história, minha gente. Eu fico assim. Você não pode parar no meio. Você quer saber da próxima parte, porque é um enredo extraordinário. E a gente fica escolhendo qual é a melhor história no livro. E hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito da história de Jacó. Sim, Jacó, aquele patriarca, né? O filho de Isaac, neto de Abraão. E a gente vai conversar não exatamente sobre ele, mas sobre a família que ele constituiu, as mulheres com as quais ele casou. E a gente vai ler agora, você vai abrir sua Bíblia no capítulo 29, do livro de Gênesis. E a gente vai ler esse capítulo e mais um pouquinho do outro. Então, se preocupa não, que eu não sou Clefson não, tá? A gente não vai ler o livro inteiro de Gênesis, não. Ele leu Jonas inteiro aqui. Mas a gente vai ler 2 capítulos quase que inteiros, mas é uma história muito interessante, que certamente a leitura é muito boa. E você vai ficar interessado pelo enredo da história, né? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 29, verso 1 nos diz assim: Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço. E davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai,
e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia ou Lia, e o nome da menor Raquel. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isto? Não te tenho servido por Raquel, por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida ou rejeitada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, e dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, a serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, a serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome de Azer.
E foi Rúben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? Ore mais uma vez comigo. Senhor, nós bendizemos, nós louvamos, nós te adoramos pela tua palavra, porque ela é fiel e verdadeira, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, sermos compreendermos elas, Senhor, e também sermos praticantes dessa palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque a nossa carne milita contra o Espírito. Mas a palavra diz, Senhor, que o Espírito está pronto, Senhor. E nessa hora nós queremos mortificar a nossa carne, os nossos desejos carnais e apresentar o nosso corpo diante de Ti como sacrifício vivo, Senhor. Por isso nós queremos repreender qualquer distração nesse momento, qualquer pensamento que vagueia. Estejam todos os nossos pensamentos e sentimentos cativos à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, é um enredo de novela. Novela da vida real. Essa história de Jacó é uma coisa extraordinária. Só para te contextualizar a respeito de como é que Jacó veio parar aqui em Padã Arã. Você que já leu a história, você que conhece, sabe que Jacó saiu de sua casa fugido do seu irmão Esaú, depois de roubar dele o seu direito de primogenitura e receber a bênção do seu pai, a bênção do primogênito, né, do seu pai Isaque. Mas antes de sair, ele recebeu uma orientação do seu próprio pai, que ele não deveria casar-se com as mulheres de Canaã, mas que ele deveria ir para Padã Arã, e ali encontrar as filhas do seu parente, do seu tio Labão, o irmão da sua mãe. Então, assim Jacó, ele vai para esse endereço, ele vai para Padã Arã para justamente seguir as orientações de seu pai e assim encontrar uma esposa para si. E aí, nesse contexto que você vê que está lá os pastores dando de beber aos seus rebanhos, que ele vê a bonitona da Raquel. Que é assim que a Bíblia diz, né? Que ela era formosa de rosto e de corpo, que ela era a bonitona. E vai lá ela levar as suas ovelhinhas para tomar água naquele poço. E quando Jacó vê Raquel, ele já fica apaixonado por ela, né? Já vai lá, abre o poço e ajuda a Raquel a dar de beber às suas ovelhas. E a Bíblia diz que ele fica feliz em saber que aquela era a filha de Labão. Eu pensei assim, poxa, já encontrei uma bonitona. Rapaz, eu sou um cara abençoado por Deus, né? E aí ele se apresenta a ela, ele a beija e se identifica. E Raquel, que também não era besta nem nada, leva lá Jacó para a sua casa e apresenta Jacó a seu pai. Essa aí é a história, esse é o contexto. Chega lá, Jacó vai ser apresentado ao professor das trapaças, Labão. Você sabe que Jacó já tinha
se matriculado nessa escola de trapaças. Ele já estava quase dando aulas, né? Ele já tinha trapaceado com seu irmão Esaú. Então, ele já tinha uma certa experiência com trapaças. Mas ele encontrou um professor, nível mestrado, né? Ele encontrou Labão, que estava mais adiantado que ele no curso, né, de trapaças. Aí, Labão, muito fofinho, vendo Jacó chegar, e diz assim, olha, fica aqui com a gente, né? Você pode morar aqui com a gente. Aí, passou um mês, né? Ele vendo que o rapaz era trabalhador, vamos, né? Olha, não é justo que você... Só porque você é meu parente, você vai trabalhar de graça. Labão falou para Jacó. Qual é o seu salário? Aí o bichinho, apaixonado, respondeu com borboletas na barriga, né? Todo besta. Ah, eu quero como salário me casar com sua filha, Raquel. E ele está certo, trabalha 7 anos, Raquel é tua esposa. E o cara estava tão apaixonado. Pega a visão, meu povo, pega a visão, Vitor. 7 anos trabalhando. A Bíblia diz que foram poucos dias. Vê aí, olha para a bonitona aí do teu lado, vê. 7 anos trabalhando e a Bíblia diz que para ele foram poucos dias. Porque ele estava apaixonado por Raquel. Então, que são 7 anos para um homem que o coração está batendo descompassado. Ele só pensa nela. Ele dorme e acorda pensando em Raquel. Então, os anos passaram correndo para ele. E aí, quando completa 7 anos, se tivesse calendário naquele tempo de papel, ele ficava arrancando as folhas do calendário, né? Quando completa lá os 7 anos, ele chega para Labão, me dê minha mulher, que completou o dia, é hoje. É hoje que eu caso com ela. Só que Labão era o professor das trapaças, gente. Vocês lembram disso? E aí, o que é que ele faz? No costume da época, o casamento era um banquete servido apenas para os homens. Então, fez-se esse banquete. Não pense que vocês estão diante de uma população que tinha luz, que tinha tudo. Não, o negócio era tudo nas escuras, gente. Então, se faz lá o banquete, convida-se os homens. O noivo apaixonado entra na tenda para receber a sua noiva. E tudo escuro. E a noiva adornada com véu, toda coberta, no escuro. E Jacó está tão feliz. Finalmente ele vai ter Raquel. E ele conhece Raquel? Não. No outro dia de manhã, quando ele olha, eu senti... Essa aqui não é Raquel, não. Essa é Lia, eu fui enganado. E ele vai todo irritadinho para cima do seu sogro e diz, por que você fez isso comigo? Por que você me enganou? Acho que ele esqueceu da semeadura dele, né? Certamente, isso era um resultado da semeadura de Jacó, das trapaças que ele já havia feito. E assim a Bíblia nos conta a história que Labão disse assim, olha, o negócio aqui não é diferente, não é costume da gente que a mais nova casa primeiro que a mais velha. Vê só, vamos fazer o seguinte, eu vou ser bom contigo. Deixa cumprir essa semana das núpcias e eu vou te dar Raquel como esposa. Mas aí tem um negócio. Negócio de amigo. Sabe quando tu está fazendo cotação de preço, que o profissional diz assim, mas porque é para você. Aí tu já sabe que vem a facada, né? Essa conversa aqui é para você, pronto. Foi mesmo assim, Labão disse assim, mas porque é para você, eu vou fazer Raquel por mais 7 anos de trabalho. Coisa boa, né? Que sogrinho. Gente boa, Labão. E assim aconteceu. O homem estava apaixonado, disse, está certo, vamos cumprir a semana das núpcias com Lia. Passou-se a semana, ele recebe Raquel também como esposa. E aí, ele está aí casado com as duas, escravo de Labão, porque ele se tornou escravo daquele homem, que não recebia nada, só fazia trabalhar para ele. Mas dentro dessa história, agora está um homem casado com 2 mulheres, não somente 2 mulheres, 2 irmãs. E a Bíblia diz que Raquel, ela era o quê? A bonitona. Mas como é que a Bíblia fala de Lia? Nessa versão que eu li, a Bíblia diz que Lia tinha olhos tenros.
Em outras versões diz que Lia tinha olhos baços. Essa expressão fala de olhos sem brilho. Alguns vão dizer que Lia tinha algum defeito na visão, mas isso não é muito consistente, não. Fala muito que ela tinha olhos sem brilho. Talvez Lia fosse aquela menina sem graça. Imagina, tem uma bonitona e tem a sem graça. Tu sabe o que é a menina sem graça? Vamos sair? Vamos. Quer hambúrguer ou pizza? Tanto faz. Quer ir para a sorveteria ou quer ficar na praça? Tu que sabe. Pela fé, ninguém merece. Né? Talvez Lia fosse essa pessoa. Eita, tem gente sem graça aqui não. Tem não, está repreendido em nome de Jesus. Não tem sem graça aqui, Jesus. Então, Lia era essa mulher de olhos baços, olhos sem brilho, sem expressão, enquanto que a outra chegava chegando, escovava os cabelos, ficava toda bonitona, alongava os cílios com Nívia. Né, Nívia? Chegava chegando, fazia sobrancelha com a Lê. Menina, a mulher era bonita, a tal da Raquel. E aí, imagina a situação da pobre da Lia, porque o Jacó era apaixonado por Raquel. E a Bíblia descreve isso, e a Bíblia diz que vendo Deus, que Lia era o quê? Rejeitada. Fez ela fecunda, abriu a sua madre, enquanto que Raquel era estéril. Tão engraçada essa história, né? Porque as mulheres dos patriarcas, tudo estéril, uma confusão danada. Deus gosta dos negócios complicados. Mas vamos embora. Fez Lia fecunda. E está lá Lia. Tem o primeiro filho, Rúben. Tem o segundo filho, Simeão. E ela vai, tem o terceiro, tem o quarto filho, Levi e Judá. E você vai ver que Lia tem filhos. E todos esses filhos Lia está tendo como fazendo aquilo para conquistar o seu marido. É verdade que no quarto filho ela diz, agora eu louvarei ao Senhor. Ela se lembra do Senhor. Mas ela estava sempre como pano de fundo buscando o amor do seu marido. Enquanto isso, a bonitona não tinha filho nenhum. Raquel, como eu disse, era estéril. Ela não gerava filhos. E aí, depois que Lia tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Eu acho que Lia passava por Raquel com os meninos assim, ó. Eu tenho, você não tem. Ela passava com os meninos na frente de Raquel, e Raquel diz que fica com inveja de Lia. Ela, por inveja, chega diante do seu marido Jacó e diz assim, me dê filho, senão eu vou morrer. Avalia o desespero da mulher. A Bíblia diz que Jacó fica bravo. Como assim, mulher? Tu estás doida? Acaso eu sou Deus? Que fechei o teu ventre, que fechei a tua madre, que impedi você de ter filhos? Né? Esse B.O. aí não é meu, não. Para dizer isso, não tenho nada a ver com isso. Mas aí, minha gente, ela seguiu o exemplo da sua avó Sara. E ela disse, eu tenho uma solução. Que eu não vou ficar aqui morrendo com essa outra, passando com os meninos dela aqui, não. Eu tenho minha serva Bila. Você vai tomar Bila como mulher e ela vai gerar. E os filhos que ela gerar serão os meus filhos. Né? E a Bíblia vai dizer que Bila também gerou filhos a Jacó. Minha gente, isso começa uma confusão tão grande nessa casa. Né? Porque vai lá, Bila tem um filho, e depois concebe outro filho, e agora Lia não gera mais. Lia já não tem mais filha. Ela disse, gente, parou de gerar, eu vou fazer a mesma coisa que Raquel fez. Avalia a confusão na vida de Jacó, como é que ele dava conta de 4 mulheres no juízo. Né? E lá vai agora Lia e diz assim, toma Zilpa, a minha serva, e também tenha intimidade com ela e gere filhos com ela. E assim aconteceu.
o bonitão de Jacó, porque Jacó devia ser o bonitão também. Eu fico imaginando esse homem, porque está danado, Jesus. Me ajuda. E aí, lá vai Zilpa também, e Jacó tem relações com ela, e Zilpa concebe também, dá à luz a 2 filhos. Minha gente, a verdade é que essas 2 mulheres, Lia e Raquel, elas são uma tipologia, ou seja, elas são uma representação. Elas estão apontando para algo. Todas as vezes que nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós estamos vendo uma sombra do Novo Testamento, daquilo que ainda viria, daquilo que ainda iria acontecer. Então, Lia aqui é a representação da lei. E Raquel é a representação da graça. Por quê, pastor? Observe que Lia, para ser amada, ela tinha que fazer algo. Ela tinha que gerar filhos. E Raquel, mesmo sem fazer nada, mesmo sem gerar filhos, ela era amada. Assim é a lei, assim é a graça. Na lei, nós teríamos que cumprir todos os mandamentos para que fôssemos aceitos diante de Deus. E de verdade ninguém conseguiu dar conta disso. Mas na graça, não foi por nós, não foi por causa dos nossos méritos ou merecimentos, mas foi por causa dos méritos de Cristo, daquilo que Ele fez, porque Ele nos amou. Não por causa de nós, mas porque Ele, na sua soberana vontade, decidiu nos amar. Então, Raquel era essa mulher que era a representação dessa nova aliança, da graça de Deus. Mas observa que mesmo estando nessa nova aliança, na representação da graça, Raquel incorre em erros que talvez nós também possamos estar incorrendo. Fazendo a mesma coisa com um pensamento que não condiz com a realidade que nós estamos inseridos. Porque nós estamos inseridos na graça. Amém? Cristo já veio e já cumpriu-se nele, como o pastor disse aqui, a justiça de Deus. Cristo já fez o sacrifício aceitável. Ele já cumpriu. Então eu e você não precisamos fazer nada além, porque tudo já foi feito por Cristo. A verdade é que a gente pode observar no comportamento de Raquel, como eu já falei, alguns erros. E o primeiro deles que eu queria destacar com você é que Raquel, ela clamou, primeiro, com a motivação errada, e clamou a pessoa errada. Observa, quando Raquel começa a ver Lia gerando filhos, gera o primeiro, gera o segundo, terceiro e o quarto, a mulher fica louca. E ela, a Bíblia diz que por inveja da sua irmã, ela vai diante do seu marido e grita: dá-me filhos, senão morro. Qual era a motivação do coração de Raquel? Inveja. Ela estava com inveja da irmã, e por causa da inveja ela clamou. Mas ela clamou a quem? A Jacó. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Observa. Ela estava com a motivação errada, ou seja, ela estava sendo motivada pela inveja, e estava clamando a pessoa errada. Ela estava clamando a Jacó e não a Deus. Porque Jacó não podia resolver esse BO, gente. Jacó não tinha como sarar, curar a esterilidade de Raquel. A verdade é que muitos de nós talvez estejamos incorrendo no mesmo erro que Raquel incorreu. A Bíblia diz que muitas vezes, no livro de Tiago, ela nos diz que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. E o que é esse pedir mal? Esse pedir mal é para que a gente gaste nos nossos próprios deleites. Então, quando Raquel estava ali pedindo, ela estava pedindo mal. Por quê? Porque a motivação dela era errada. Era errado pedir ter filhos? Não. Era um pedido justo, mas a motivação estava errada. Ela estava sendo motivada por inveja. Então, essa não é uma oração que Deus ouve. O que é que te faz pedir o que você está pedindo? Qual é a motivação que é pano de fundo do teu pedido, da tua oração? Porque a verdade é que a Bíblia diz que o Senhor sonda o coração.
Ele conhece a intenção do seu coração. Por que você está pedindo esse trabalho? Por que você está pedindo esse casamento? Por que você está pedindo essa nova realidade na sua vida? Qual é a motivação? A motivação de Raquel era uma motivação errada. Porque é verdade que uma mulher sem filhos, naquela época, ela era nada. Mas os filhos também eram como que uma coroa para o marido. E a verdade é que Raquel, ela nem estava preocupada com a maternidade em si, nem coroar o seu marido. Mas ela estava preocupada porque ela estava com inveja da irmã, porque a irmã estava lá com os meninos e ela não tinha nenhum para desfilar. Então, ela estava com a motivação errada no seu coração. E o Senhor não responde a esse tipo de oração. E outra, ela não direciona o seu pedido a Deus. Ela direciona o seu pedido a seu marido. Sabe, muitas vezes nós estamos assim. Primeiro, com as motivações erradas. Segundo, direcionando os nossos pedidos à pessoa errada. Nós estamos direcionando pedidos a pessoas. E as pessoas não podem nos atender. Porque elas, de fato, não conhecem de verdade as nossas necessidades. Sabe, é como Jacó disse para Lia, eu não posso resolver isso. Quantos eu não posso, você já ouviu? Porque, de fato, eles não podem. Mas há alguém que pode, amém? A palavra do Senhor nos diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia também nos diz no livro de Filipenses que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e com súplicas. Então, é diante dele que nós devemos endereçar as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Não é diante das pessoas, diante dos homens. Muitas vezes nós estamos presos a favores de pessoas. Ontem o pastor falou a respeito disso aqui. Como é perigoso você entrar, sabe, nesse negócio de estar negociando, porque eu preciso de fulano, porque ele vai me beneficiar. Em nome de Jesus, é Deus quem sustenta a tua vida. E é a Ele que você deve endereçar o seu pedido, o seu clamor. Então, Raquel faz um clamor com uma motivação errada e faz esse clamor para a pessoa errada. Agora, observa, Raquel, ela também estava mais preocupada com o resultado do que com a intimidade. Por quê? Ela viu Lia gerando filhos. E ela viu que continuava estéril, não gerava. Ela vai e faz esse grito para o seu marido. E diz assim, eu tenho uma solução. Eu vou te dar a minha serva Bila e você tem filhos com ela. Gente, observa comigo. A Bíblia diz que Raquel era amada por Jacó. Ele amava Raquel e ponto. Raquel não precisava gerar filhos para ser amada por Jacó. Mas a verdade é que ela estava preocupada com o resultado. Com o resultado, ela queria os filhos. E o seu marido a amava. Então essa mulher entrega o seu marido a outra mulher. Ou seja, ela deixa de ter intimidade com o seu marido e entrega a ele a outra mulher, porque ela está muito mais preocupada com o resultado do que com o amor que ela tem deste homem. Será que a gente não está agindo igualzinho a Raquel? Será que a gente não está se movendo por resultado? Ontem a gente ouviu isso aqui. Será que a gente não está preocupada porque a igreja não está cheia? Porque as coisas não estão acontecendo? Porque acontece com todo mundo, menos comigo? E você negocia a intimidade pelo resultado. Isso é muito perigoso. Porque, no final das contas, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Nem intimidade, nem resultado. E Raquel fez isso, e muitos de nós talvez estejamos fazendo a mesma coisa, negociando a intimidade. Percebe uma coisa.
Deus te ama. Ponto. Deus te ama. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos, nem para que Ele te ame mais. Ele te ama. O amor de Deus não está condicionado aos resultados da sua vida. Deus te ama. Essa é a beleza da graça. Raquel não era bonitona, ela representava a graça. Essa é a beleza da graça. Porque Deus nos ama. E isso foi uma escolha soberana dele. Não tem a ver com a gente, não é porque eu sou a pretinha mais bonita de Paulista que ele me ama. Não. Ele me ama porque ele decidiu me amar. Ele te ama porque ele decidiu te amar. Não tem a ver com os resultados que você apresenta ou deixa de apresentar. Deus te ama. Então não fica angustiado nessa busca desenfreada pelo resultado. Porque muitas vezes essa busca desenfreada pelo resultado vai fazer com que você negocie a intimidade. E negociar a intimidade é muito perigoso. Sabe por quê? Porque quando você negocia a intimidade, você vai incorrer no próximo erro de Raquel. Você vai trocar a intimidade pelo método. Ah, gente, como a gente gosta de método. A Bíblia diz para a gente que o filho mais velho de Lia, Rúben, foi ao campo, era tempo da colheita, e ele encontra as mandrágoras. Gente, vocês não têm noção que eu acordei com essa palavra no meu juízo para pregar. Lia e as mandrágoras. Jesus, o que é isso? Aí eu fui ler para entender o que é que Jesus queria falar. Né? Então, a Bíblia diz que Rúben vai ao campo, encontra as mandrágoras e leva essas mandrágoras para sua mãe, para Lia. Só para que vocês entendam, as mandrágoras eram um tipo de erva, uma planta medicinal, e ela tinha como sendo medicinal alguns poderes em si, né? Ela era usada como anestésico, usada também como entorpecente, ou seja, como uma droga. Mas também havia uma crendice de que a mandrágora era uma erva afrodisíaca. Era uma erva que produzia em quem consumisse ela a fertilidade. Porque, se você observar depois, você pode ver que a mandrágora, quando você arranca ela da raiz até as folhas, ela tem um formato que lembra um corpo de um ser humano. Então, por causa desse formato, tinha essa crendice de que essa planta era uma planta que trazia fertilidade. E aí a Bíblia diz que Rúben acha as mandrágoras e leva para sua mãe. Aí a bonitona da Raquel vê Rúben chegando com as mandrágoras. E diz assim, eu quero essas mandrágoras para mim. Agora a briga não é mais por Jacó, é pelas mandrágoras. Aí Lia diz assim, já não basta você roubar o meu marido, agora você também quer roubar as mandrágoras que meu filho trouxe. Rapaz, a história não foi bem assim não, né? Porque não foi nem Raquel que roubou o marido. Vamos combinar que quem roubou foi Lia. A Mela roubou sem saber, mas ela sabia, no final das contas ela sabia também, né? Ficou quietinha lá na moita. Mas tá tudo bem, vamos voltar à história e ela diz que Raquel quer roubar as mandrágoras. Agora avalia a loucura dessa história. Raquel diz assim, você me dá as mandrágoras que eu te dou Jacó, para que você passe a noite com ele. Minha gente, me diz uma coisa em nome de Jesus. Para que serve as mandrágoras se o marido não está lá? Raquel pega as mandrágoras e Lia pega Jacó. Agora avalia a mentalidade de Lia. Vê que ela não é a mentalidade da lei. Vê o que ela diz para Jacó. Jacó está vindo do campo, final de tarde. Lá vem o homem. Aí Lia diz assim, hoje você é meu. Porque eu lhe aluguei. Ele era marido dela, mas eu lhe aluguei pelas mandrágoras do meu filho, que eu dei a Raquel. Observa que esse é um pensamento da lei. Porque a lei, para receber algo, tem que fazer algo. Você tem que fazer
para receber. Então, eu lhe aluguei, eu paguei por você. Eu dei as mandrágoras a Raquel e você hoje é meu. E Raquel ficou lá com as mandrágoras, sem marido. E a Bíblia diz que Raquel ficou com as mandrágoras, Lia ficou com Jacó, e Lia voltou a gerar. Lia agora concebeu o 5º filho dela, o 6º e o 7º, que foi uma menina. Minha gente, Raquel não gerou nada. E Raquel estava com as mandrágoras. Raquel estava com o método, mas não tinha intimidade. Quando nós temos o método, mas não temos a intimidade, nós não geramos nada. Raquel decidiu trocar a vida, a presença, a intimidade com seu marido pela mandinga das mandrágoras, pelo feitiço das mandrágoras. E a verdade é que, muito provavelmente, Raquel atrapalhou o processo de Deus na sua vida. Raquel atrapalhou a abertura da madre, quando ela decidiu negociar a intimidade pelo método. Vamos observar se a gente não faz a mesma coisa. Ah, porque a igreja tal está crescendo. E ela é uma igreja que faz campanha toda semana e não sei o quê, pastor, vamos fazer. Ah, porque a igreja tal usa tal material e é massa e a gente vai usar também, porque... Gente, nada contra os métodos. Métodos são ferramentas. Escutou? Ferramentas. Mas ferramentas, elas só são usadas se tiver alguém ali. Eles não dão resultado por si só. Eu quero que você entenda que o que gera é a intimidade. Não tem a ver com o método. Não tem a ver com as mandrágoras. Tem a ver com a intimidade, tem a ver com estar na presença dEle. É isso que vai garantir o gerar. É isso que vai garantir o resultado. É isso que vai garantir a alegria. Estar na presença deve ser o deleite da minha vida e da sua vida. Não era o deleite da vida de Raquel. Ela tinha o marido que a amava. Mas isso não era suficiente para ela. Ela queria ter filhos de todo jeito, a todo custo. E a verdade é que também era desejo de Deus dar filhos a Raquel, mas não do jeito dela. Deus tem desejo em te abençoar, mas não é do teu jeito. Não é do teu método. Não é da forma que tu está acostumado a fazer para tudo. Coloca os métodos diante da cruz e diz, eu cansei. Teve um dia que eu estava aperreada, o juiz fervilhando, Jesus, porque tem célula, porque tem escola de discípulos, porque tem não sei o quê, não sei o quê. Eu estava aringando comigo mesmo, minha gente. Sabe quando você olha que você já está com cara de confusão? E eu disse assim, Jesus, eu cansei. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta do método sem a tua presença. Eu preciso da tua presença. Porque é a intimidade com Ele, é o estar com Ele, que vai gerar algo em mim e através de mim. É o estar com Ele que vai gerar algo em você e através de você. Lia gerou mais 3 filhos. E mais ou menos passaram-se mais de 2 anos nisso, né? Pensando que ela teve um filho atrás do outro. Passaram-se mais de 2 anos até que algo aconteceu na vida de Raquel. Sem as mandrágoras, sem o método. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e a ouviu. Quando a gente escuta essa expressão, Deus se lembrou, no nosso português dá a ideia de alguém que estava esquecido e de repente olhou, oi, tudo bom? Estás aí? Faz tempo? Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não é Albânia. Que eu digo, manda mensagem para mim no WhatsApp, só que eu não vejo o WhatsApp para ver a mensagem que a pessoa mandou.
Aí deu errado do mesmo jeito. Mas Deus não esquece. Mas essa expressão, Deus se lembrou, é Deus olhando para Raquel e disse assim, sim, agora chegou a hora de eu agir. Chegou o Kairos. Chegou o tempo. É agora. É agora que eu desço na terra e resolvo teu B.O., Raquel. Mas por que chegou o tempo, Magal? O que é que chegou o tempo? O que é que mudou? A gente também ouviu ontem que Deus não quer mudar as circunstâncias. Ele quer nos mudar diante das circunstâncias. A verdade é que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e a ouviu. Se Deus a ouviu, é porque ela clamou. Ela falou com Deus. Ela clamou a Deus. Ela apresentou diante de Deus o seu problema, a sua necessidade, o seu desejo. Ela entendeu que era diante dele, era com ele, na intimidade, que a sua vida poderia ser mudada. Deus se lembrou de Raquel e ouviu. E a Bíblia diz que, na intimidade, orando ao Senhor, Raquel gera José. José é gerado, o primogênito de Raquel, o primeiro filho de Raquel. E Raquel dá esse nome e diz, ele é aquele que acrescenta, porque o Senhor ainda há de me acrescentar outro filho. Sabe como é que essa mulher agora tinha essa certeza? Ei, até um dia atrás ela estava comendo mandrágora, pedindo mandrágora, foi entregando servo, ela não sabia de nada, ela estava doida, testando tudo que fosse possível para ter um menino. E agora ela disse, eu tive esse, mas eu vou ter outro. Porque Deus vai me acrescentar. Esta mulher teve um encontro em intimidade com Deus. E isso agora trouxe convicção para a sua vida. Ela não era mais aquela mulher que estava atirando para todos os lados, atirando no escuro, para ver qualquer coisa que estava certo. Agora não. Ela sabia, ela tinha convicção. Por quê? Porque Deus se lembrou dela. Porque ela se encontrou com Deus na intimidade. E na intimidade Deus revelou para ela, olha, não vai parar em José não. Eu ainda vou te acrescentar outro filho. E você sabe, você leu a história. Ela teve outro filho, Benjamim. É verdade, ela morre de parto, mas isso já são cenas do próximo capítulo, porque como eu disse para vocês, Gênesis é uma novela extraordinária. Mas a verdade é que José foi aquele que salvou toda a sua família. Você, quando lê a história, você vai ver que foi através de José que o Senhor trouxe livramento para todos os filhos e para o próprio Jacó. José salvou todo o Egito da fome. E todo mundo da sua época foi salvo por causa da sabedoria que Deus deu a José, o filho de Raquel. Porque Deus se lembrou dela. Porque ela entendeu que não eram os métodos, que não eram os resultados, mas era a intimidade. O que é que você deseja de Deus? Na sua presença há abundância de alegria. Tudo o que você precisa está na intimidade com Ele. Você precisa estar nesse lugar da intimidade. Você não deve negociar este lugar por resultados, por métodos. Mas você deve brigar, como disse o pastor ontem, se desesperar por essa presença, por esse lugar. Sabe? O mesmo desespero que te faz perder o sono, como ouvimos ontem, pelos problemas, pelas contas que você não paga, é o desespero pela presença que você deve ter, pela intimidade que é gerada quando você entra no seu quarto,
fecha sua porta e fala com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Não negocie a intimidade. Quando você negocia a intimidade, você está atrapalhando o processo que Deus tem na sua vida. Eu sei que você, como eu, deseja viver o propósito de Deus. Deseja receber a promessa de Deus. Mas só vive isso quem passa pelo processo. Mas você só pode passar pelo processo na presença, na intimidade, e essa presença está disponível. Porque Jesus nos diz na sua palavra: vocês não estão sós, estou convosco. Mas Ele não quer andar de longe com a gente. Ele quer ser íntimo. Sabe, a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os íntimos. Agora, Deus não escolhe quem vai ser íntimo dEle. Nós nos fazemos íntimos de Deus. Sabe por que João reclinou a cabeça no peito de Jesus? Porque ele decidiu reclinar a cabeça no peito de Jesus. Qualquer um que quisesse poderia fazê-lo, se quisesse andar em intimidade com Jesus. Jesus está disponível, disposto a ter uma vida de intimidade comigo e com você. A pergunta é: você também está disposto? Ou você vai negociar a intimidade?